Então, meu nome é Rodrigo Capel Castilho, eu sou médico, eu tenho residência em clínica médica, em terapia intensiva, trabalho no Hospital de Clínicas há 14 anos, eu tenho o título de paliativista, médico paliativista. Eu vim, foi no ano passado que eu vim, como diretor científico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu atualmente sou o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Trabalho no Hospital de Clínicas, não só na UTI, mas também cuido dos pacientes críticos que precisam de cuidados paliativos. Eu não me lembro se eu já estava nessa função, já estava ano passado. Então eu cuido dos pacientes da unidade vermelha, CTI, unidade coronariana, que pedem solicitação de atendimento de cuidados paliativos. Também faz parte da Câmara Técnica do CREMERS, de Medicina Paliativa. Próximo, por favor. Queria começar dizendo que essa senhorinha simpática que começou com o movimento hospice moderno, o movimento hospice se confunde muitas vezes, o termo hospice, a ideia hospice, com cuidado paliativo. Atualmente a gente usa mais o hospice para um local onde as pessoas ficam no seu final de vida, um local com toda uma arquitetura, com o pessoal da equipe multi, para cuidar de pacientes que estão vivendo no final de vida. Mas a gente pode dizer que a filosofia hospice e filosofia do cuidado paliativo, elas se confundem. E ela começou como, nunca sei se ela começou como enfermeira ou assistente social, acho que começou como enfermeira. Fez a faculdade de enfermagem, depois não satisfeita fez de assistência social e depois não satisfeita fez medicina e em 47 ela iniciou o cuidado desse paciente da Vitasma que tinha uma neoplasia avançada e que cuidou dele até o final de vida. Próximo. Fundou o Santo Cristo Hospice, daí o local, né? Onde se cuida de pacientes, e ele existe até hoje, é um centro de pesquisa e ensino, e segue como hospice, cuidando dos pacientes em final de vida, em Londres, e foi fundado em 67. Próximo. Primeira definição de cuidado paliativo pela Organização Mundial de Saúde foi em 89. Está muito ruim a voz? Conseguem escutar? Que era um cuidado ativo e total para doenças cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e seus familiares. E essa revisão foi substituída em 2002 pela atual. Então, por isso que muita gente associa cuidado paliativo com morte, porque era o que trazia o conceito anterior. Doença em fase final de vida, doença incurável. E olha o que aconteceu depois de 2002, abrangendo o conceito do cuidado paliativo. Também da Organização Mundial de Saúde. É uma abordagem que objetiva a melhoria de qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Não é mais incurabilidade, não tem mais final de vida, não tem mais terminalidade. Doença que ameaça a vida. Por meio de prevenção e alívio do sofrimento, avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. E isso é fundamental. Eu gosto de trabalhar em cima desse conceito para a gente evitar falhas na comunicação, são muito recorrentes. Tipo, esse é paliativo, esse não é paliativo. Quando o paciente é paliativo é a abordagem, paliativo é o tratamento, mas não existe um paciente que é paliativo e que não é paliativo. Objetivo é a melhoria de qualidade de vida. Então, lembrar que segue sendo um tratamento ativo que a gente faz pela pessoa e por seus familiares. Então, é um cuidado que não está só no paciente, a família também precisa ser cuidada.
E de novo, não é só para quem não tem cura. Não é só para situações de final de vida. Não é não ter indicação de algum tratamento invasivo. Ou seja, dizer que está em cuidado paliativo não significa absolutamente nada. Ah, esse é paliativo. Está me dizendo que é uma doença ameaçadora à vida. Só isso. Que pode ser crônica, como, sei lá, insuficiência cardíaca, uma neoplasia inicial, que de repente até tem cura, tem uma doença ameaçadora à vida. Mas se está no fim de vida, se não está, não diz nada. Então não adianta ficar separando o paciente é paliativo, não é paliativo, que não significa nada. Próximo. Eu gosto sempre de trazer a questão filosófica do cuidado paliativo, porque cuidado paliativo tem a palavra cuidar e parece estranho, mas é fundamental. Nossa, é estranho porque a gente está na saúde, né? E é mais estranho ainda porque o intensivista, vocês no atendimento pré-hospitalar, e muitas vezes fica na cabeça evitar a morte, né? Eu vou lá, intervir para evitar a morte. E quando a gente não consegue evitar a morte, parece que vem um fracasso. Daí pensem bem, toda a população que já viveu antes de nós fracassou. Morreu? Não, né? A gente tem uma passagem, alguns mais curtas, outros mais longas, mas tem momentos que a morte é inevitável, ou que o tratamento traz mais sofrimento do que vida. Então, por isso, a gente aceitar a condição humana diante da morte, evitar a morte quando ela deve ser evitada, mas poder pensar no indivíduo como um todo é um desafio. Paliativo, o termo é ruim, né? Parece uma gambiarra, fazer um jeitinho. Mas é um paliativo. Mas paliativo vem do termo em latim pallium, que é o manto que os guerreiros usavam nas intempéries durante suas jornadas. Então, vem a ideia de proteção. Proteção em situações de risco. Então, é fundamental a gente cuidar do outro de uma forma sensível, porque a gente cuida da pressão, a gente faz a medicação, a gente é um cuidado, mas tem a sensibilidade de cuidar da pessoa como ela espera ser cuidada. O indivíduo às vezes apaga, e nós médicos muitas vezes acabamos vendo um monte de sistemas orgânicos e queremos resolver o problema dos sistemas orgânicos. E aquele indivíduo que está ali com sua história, seus traumas, sua cultura, seus valores, cadê? Então, por isso, a sensibilidade no cuidado. De uma forma empática. E empatia não é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos. Seria uma barbada, né? Porque daí é igual a todo mundo, né? Fazer o que eu gostaria. Não, nós somos diferentes. Então, se a gente for escutar cada um vê um sentido de vida. Vida para mim é o coração batendo. A minoria das pessoas tem essa ideia. Que mesmo que eu não tenha lucidez e seja amado, estar vivo mesmo com o coração batendo faz sentido para mim. Para a maioria não faz. Isso não é vida. Então, por isso que a gente tem que entender o outro de acordo com a sua história, seus traumas, seus desejos, sua cultura. Então, a gente entender a sua dor. E não só entender a dor, como ter compaixão. Que não tem nada a ver com esse coraçãozinho aqui, tá? Compaixão nada mais é do que a gente agir diante da empatia. Então é a ação. Eu posso ter empatia. A Ana está com muita dor, está difícil para ela. Que pena. Tem que ter compaixão e agir para melhorar a dor dela. Entender e poder auxiliar em todos os aspectos que nem o conceito traz, que a gente é um ser maluco, que tem a parte física, daí tem a parte emocional, que às vezes não se comunica com a física, e a parte espiritual, que nem necessita estar relacionada com religiosidade, muitas vezes está, e a parte social, familiar e todas as coisas que nos envolvem no dia a dia. E às vezes é muito louco, porque, sei lá, vamos dizer que eu estou com um câncer avançado, e espiritualmente eu acredito que tem um depois, então entendo que eu estou de passagem,
Mas emocionalmente eu tô cagado. Tô morrendo de medo. As coisas não se conversam, por isso que a gente tem que entender a pessoa como um todo e cuidar de todas essas esferas. A pessoa que está passando uma situação de risco de vida tem que ser resiliente. Na verdade, não. O profissional que tem que ser resiliente. A pessoa pode não ser resiliente, ela pode não se adaptar, ela pode ter todas as dificuldades em ter que depender do outro porque no final de vida ela fica com menos apetite, ela fica mais dependente, ela vai precisar de fralda. 80% das pessoas que morrem por alguma coisa anunciada. Sei lá, uma ciência cardíaca, um DPOC, uma neoplasia, um AVC, sei lá. Mas essa doença vai avisando e a gente vai ficar cada vez menos funcional. A gente vai passar por essas etapas. Muitos são resilientes e se adaptam às condições que a doença vai nos trazer. Mas quem tem que ser resiliente é nós, próximo. Anos 80, eu me lembro que a minha irmã tinha os papéis de carta e não tem nada a ver com ela, encontrei na internet. Um amigo me chamou para cuidar da dor dele, guardei a minha no bolso e fui. O que isso quer dizer? Não estou falando dos meus valores, estou falando dos valores do outro, das minhas dores. A gente está aqui na saúde porque a gente quer. E daí é difícil. A gente se conecta com coisas nossas. A gente precisa ser cuidado também e ter coisas para estar bem psicologicamente fora do trabalho, com a família, com o esporte, com a fé, sei lá, né? No barzinho. No ambiente de trabalho também ter um ambiente bom e ter recursos para que a gente possa. Muitas vezes um profissional vai nos ajudar, um psicólogo, um psiquiatra. Eu acho que quem não passou por sessões de psicoterapia deveria, porque faz sentido e ajuda muitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está aqui porque quer. E a gente, cuidando do outro como ele gostaria, a gente não está falando dos meus valores, estamos falando dos valores do outro. E isso envolve não só valores, como cultura. Não me lembro se eu falei na outra vez que eu vim aqui, nem sei se tinha passado por esse caso, mas aconteceu na UTI de internar uma indígena, pós-meningite. E estava há muito tempo sem acordar, mesmo sem sedação, em ventilação mecânica. Só que do ponto de vista neurológico, a gente tem que respeitar o prognóstico neurológico. Às vezes o tempo vai nos dizer coisas e a pessoa nos surpreende, né? Então precisa um mínimo de tempo para a gente ver se vai ficar em estado vegetativo persistente ou não. O pajé tinha avaliado ela na tribo, tinha prognosticado que era um caso muito grave e que se ela não morresse em seguida, logo depois ela ia morrer, mas era um caso para o homem branco. Na tribo dela, eles acreditavam que a alma ia se afastando antes da morte. E ela já tinha 40 e poucos anos, já tinha. E eles viam ela como a tribo, o cacique, o pajé o cacique era tio dela, por coincidência. E eles viam ela como desgostosa da vida, o que para o homem branco é depressão, né? Para eles já era sinais que a alma estava se afastando. E ela tinha um bebê pequeno e estava grávida, e já anunciava que quem ia cuidar daquele bebê não seria ela, seria a irmã dela. E isso fazia todo sentido na tribo, que ela estava morrendo. E existiam algumas possibilidades de tratamento. Fazer uma traqueostomia e cuidar dela no tempo prognóstico na tribo, ou seguir esse período, seja com traqueostomia ou não, mas também traqueostomizar e esperar esse tempo prognóstico no hospital. Só que o importante foi saber se isso era aceitável na tribo, né, na cultura deles. Na tribo nem condições teria e também não seria aceitável ser mantida artificialmente ou esperar esse prognóstico, isso não seria vida nem aceitável e também não no hospital. E uma mulher jovem que não tinha comorbidades prévias.
E como se despir da nossa cultura, que mais pode ser vida daqui para frente? Não, mas ela estava deprimida. Não, era o mundo deles. Então a gente, em conjunto com os filhos, tinha outros filhos mais velhos, com o esposo e com o pajé, com o cacique, a gente entendeu que já não era aceitável mantê-la artificialmente. E foi interrompida a ventilação e permitida a natureza agir, porque não existia essa possibilidade da tecnologia ficar esperando. Isso não era aceitável. Que difícil para nós que temos outra cultura e que para muitos de nós faria sentido esperar um tempo para ver se eu ia melhorar a cognição e ter um melhor prognóstico. Para ela não. E por isso que a gente tem que respeitar o outro e guardar os nossos, sempre ser ético, trabalhar com a lei e fazer tudo aquilo que realmente é possível, do ponto de vista legal e ético. Isso tudo que a gente fez estava de acordo com a ética, mas respeitar a dor do outro, a cultura do outro, as experiências do outro. Aqui é a justiça, né? Então, do ponto de vista ético, legal, a gente sempre tem que respeitar e não pode. Tipo, estou com esclerose lateral amiotrófica. Com o tempo, vou me mexer cada vez menos, vou começar a me engasgar e vou depender dos outros. Posso optar por até fazer uma traqueostomia e viver dependente da ventilação mecânica. Mas eu não aceito viver isso e nem declinar até minha morte. Então eu quero eutanásia, quero me matar. Porque o sofrimento que eu vou passar é muito... Não posso, é ilegal, eutanásia no Brasil. Então o cuidado paliativo vai ser para amenizar todo o sofrimento que eu vou ter até o momento da morte. Mas não pode fazer eutanásia, tá? Não posso apressar, vou morrer lá. A doença está me levando a morrer lá e eu quero morrer aqui? Não, isso é ilegal. Então a gente precisa respeitar. Próximo. Eu criei o serviço de cuidados paliativos lá da Santa Casa e coordenei por 8 anos. E isso é recente, faz, sei lá, 11 anos, 10 anos que isso aconteceu. Então até então não tinha a ideia de muitas coisas que a gente implementou e graças a Deus hoje é um serviço já reconhecido. E para falar sobre vida, para falar sobre morte, na verdade a gente não está falando de morte, a gente está falando sobre vida. O que é fazer tudo em vida até o final, o que é respeitar os desejos do paciente, acolher a pessoa. E para a gente falar e cuidar de pessoas que estão em fase de final de vida, a gente tem que ter coragem. E quem passa por isso e suas famílias também tem que ser corajosos, porque é uma pressão gigante da sociedade e uma pressão, porque culturalmente a gente não está acostumado a isso. A gente tem que ser humilde, saber botar o paciente no patamar que merece, ele é o foco das nossas atenções, saber trabalhar em equipe, é inteligente, é como funciona melhor, não faz nenhum sentido trabalhar em cuidados paliativos de forma individualizada e os estudos mostram que não funciona. Então, por conceito, cuidado paliativo é multidisciplinar. Respeito às diferenças, então, sei lá, às vezes dentro da própria família, um é diferente do outro, né? A forma de encarar, os traumas que viveram, dentro da cidade, dentro do país, a gente lá na Santa Casa cuidou paciente vindo de outros países em que tinha uma cultura totalmente diferente, não só indígenas dentro do nosso próprio país. E isso é fundamental que a gente respeite, porque a gente é diferente. Próximo. É um exemplo dos indígenas, cultura, próximo. E uma das coisas importantes que muitas vezes, não imagino, no atendimento pré-hospitalar não dá tempo, é de escutar. Porque muitas vezes é uma situação aguda. E que ruim quando não se tem esse tempo. E por isso que quando o paciente é acompanhado pela Palatio, que é a empresa que eu tenho e que tem a parceria com a Transul, a gente sempre sinaliza e tem um mini prontuário para já ter as informações minimamente necessárias para saber o que está adequado e combinado e o que não está. Tenho pacientes que estão acamados em ventilação mecânica e que para essa paciente específica que eu estou me lembrando, a vida está ótima, ela está muito feliz, se comunica com a filha, mora em casa e tem um excelente senso de humor e a filha está demorando, já mora com
noiva há muito tempo e não tem filho, ela quer que a filha tenha filho, quer conhecer o neto, e faz sentido, ela já foi reanimada 2 vezes, e se tiver uma parada, faz sentido que ela seja reanimada. Ela já foi 2 vezes e está feliz. Depois eu digo o remedinho que eu dou para ela. Não. Mas ela está feliz. E de novo, nossos valores, mas isso é vida. Para ela é. Tem muitas pessoas que com esclerose lateral amiotrófica vivem com ventilação mecânica. A tecnologia nos ajuda, tem equipamentos de rastreamento ocular, que o computador até fala para a pessoa olhando as letrinhas, né? E que está feliz. E tudo bem, e faz sentido as medidas invasivas. Então a gente tem que ouvir o outro. Próximo. Quero trabalhar um pouquinho a questão dos princípios dos cuidados paliativos, porque, Castilho, antes o cuidado paliativo era final de vida, e agora o paciente em acompanhamento do cuidado paliativo e tem indicação de reanimar? O que é isso, né? Mas vamos lá. Cuidado paliativo proporciona alívio de dor e outros sintomas estressantes. Fundamental a gente ter conhecimento científico de tudo que foi publicado, de poder saber como controlar sintomas. A gente fala da questão humanizada, que a gente tem que considerar as questões emocionais, espirituais e sociofamiliares, mas a gente não vai conseguir resolver isso se o paciente estiver com uma dor 10 em 10. Se o paciente estiver morrendo de falta de ar, ele não vai expressar mais nada, falta de ar. Por mais que tenha exemplos que às vezes isso nos choca, que nos chama a atenção, que mesmo com falta de ar debilitante, às vezes não é esse o maior sofrimento. Mas a gente tem que ter esse conhecimento. A gente tem que saber não ter medo do opioide. Muitas vezes a gente fica com medo do opioide e a quantidade de opioide abaixo do necessário no Brasil é ridículo. Aqui a gente não deve ter opiofobia, porque a regra é o paciente morrer com dor e falta de ar porque se prescreve pouco opioide. Então é importante muito conhecimento científico para a gente cuidar do paciente da melhor forma possível em relação aos seus sintomas, não só do ponto de vista médico, mas com o auxílio da enfermagem, fisioterapia, tudo que pode aliviar sintomas. O cuidado paliativo afirma a vida, então é para trazer qualidade de vida, né? O conceito da Lei de 89 é um cuidado ativo e considera a morte como um processo natural. Isso não quer dizer que se eu parar aqui vocês não devem me reanimar. É natural, vai morrer. Não, né? Existe, por favor, me reanimem, né? Eu quero viver, é natural diante de situações irreversíveis ou quando o tratamento traz só sofrimento e não traz a vida biológica que eu espero, tá? Me reanimem. Não, é do paliativo, não vai. Mas a gente vai morrer, a gente é algo sexualmente transmissível com 100% de mortalidade. E às vezes a gente não se escolhe se é mais cedo ou mais tarde, quando vem doenças mais cedo do que a gente imagina, ou mais tarde do que imagina. Eu tenho uma paciente que vai no consultório, sei lá, 97 anos, e ela sempre foi muito independente, só que ela agora não consegue caminhar direito por questões articulares. Ela não consegue enxergar por alterações visuais, então ela tem mínimo de visão. Ela não consegue escutar direito, ela tem refluxo, e ela tem depressão ainda por cima, que está otimizado o tratamento, e ela, não vou embora, a vida já está uma bosta, mas ela está viva. A gente faz as coisas para amenizar o sofrimento e dar o máximo de qualidade de vida, conforme a condição que ela tenha também. Só que ela é cabeçuda também, ela não quer a fisioterapia, para poder deixá-la mais habilitada possível. Tem a questão que os familiares também têm sua vida e a infiltração ela faz no joelho, mas de repente algum bloqueio que poderia, acabam deixando passar, não sei o quê. Então tem várias coisas que a família também está integrada e que atrapalham no cuidado, e às vezes a vida está uma bosta mesmo, né? Mas não chegou o tempo dela. E não pretende apressar a morte, ou seja, a eutanásia não é uma coisa que deve fazer, e nem prolongar o processo de morrer, muitas vezes só trazendo. Então, não foi de propósito, mas às vezes esse exemplo que eu dei dessa senhora aqui, tá bom, chega, mas paciência, eu vou esperar até lá.
Mas às vezes acontece o que aconteceu nesse vídeo. No próximo slide, só botar o play. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny
Às vezes se pergunta, né? A gente pode deixar alguém morrer? A morte melhor que deixar alguém morrer, a morte deve ser evitada na situação que o paciente está? O saco é que vocês chegam na casa e não tem nenhuma informação, né? Muitas vezes. E daí o correto é fazer o que o médico fez, porque não sabia o momento de vida, os valores e o que existia pela frente. Mas isso é para ilustrar que não é enquanto há energia elétrica a esperança, que o paciente pode viver bem até o final, recebendo os cuidados adequados em cada fase da vida. Esse mês passado, internou na emergência uma senhora caquética, DPOC, bem avançado, e que tinha tido uma internação há um tempo atrás em ventilação mecânica, tinha tido alta. E daí já estava combinado, já tinha se falado de não entubar, não reanimar caso parasse, e chamar os cuidados paliativos. Tinham coletado gasometria, colocado uma não invasiva, coletado outros exames e iniciado o esquema antibiótico. O que vem na cabeça? Acha que isso está legal, assim, que está desproporcionado? Alguma dúvida sobre esse caso? Estava combinado com quem? Não é imagem da equipe, com a família? Com a família, inclusive ela participou disso. Parece que tá legal, parece uma boa ideia, né? Respeito. De não fazer essas medidas porque já está numa fase final de vida. Entretanto, eu fiz 3 perguntas para ela e que me chamaram muito a atenção. Como é que está a vida? E ela disse, vida? Eu vegeto. Como é que a gente pode... O que a senhora espera de nós? O que a gente pode fazer para lhe ajudar? Vocês podem parar de me torturar com a não invasiva, que eu estava muito ruim, olha meus braços tudo furado. E o que tem de pendente na sua vida? O caixão.
Mas ela foi muito objetiva, dizendo, ó, eu vim para cá para morrer em paz, para não ter desconfortos. Por mais que fosse bem intencionado um tratamento de uma infecção, fazia sentido um tratamento, ela quer morrer em paz. E em casa não tinha essa estrutura e essas condições para ter um mínimo de conforto e bem-estar. Então, tudo bem que a gente seja bem intencionado, vamos entender primeiro qual é o nosso papel. A gente cuida muito, e é fundamental a gente cuidar da parte emocional e espiritual. Às vezes, os porquê comigo? O que está acontecendo comigo? O que Deus fez? O que eu fiz para Deus merecer, para Deus fazer isso comigo? Vem muitas questões e muitas angústias relacionadas a isso. A parte emocional, de solidão, de tristeza, de raiva, isso é muito esperado e cabe à equipe acolher também. Dentro dos princípios do cuidado paliativo, o cuidado paliativo oferece um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver o mais ativamente possível até a morte. Então, por isso que é multidisciplinar. Porque e daí a gente vai usar todos os profissionais para que o tempo que a pessoa tenha de vida seja o melhor possível, o mais ativo possível, emocionalmente o melhor possível, fisicamente com menos sintomas. E muitas vezes a gente vê do paciente, doutor, será que não é da gente fazer exames novamente? Porque eu estou me sentindo tão bem. Será que o câncer já não se curou? Porque eu estou ótimo. Que bom a gente poder fazer com que a pessoa não se sinta nem doente, né? Através do tratamento emocional, físico e de acordo com a equipe de saúde. E o cuidado tem que ser multidisciplinar para trazer qualidade de vida. É isso que o paciente espera de nós. Através de uma comunicação efetiva, o que ele quer de nós, né? Indo através de um objetivo terapêutico e com fisioterapia para manter a pessoa com a massa muscular melhor possível naquele contexto, porque a tendência, se é uma doença progressiva e incurável, vai perder, mas deixá-la funcionar o máximo possível vai atrasar a perda de massa muscular e deixá-la ativa o máximo possível. Com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem, todos os profissionais que auxiliam nessas funções também. Próximo. O cuidado paliativo oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e também no seu próprio luto. Adoece o paciente, adoece a família, e cada familiar é de um jeito. E o cuidado paliativo é fundamental para ouvir o familiar, para entender. E às vezes tem culpas, às vezes tem tristeza, às vezes tem dificuldade. Hoje chegou um paciente que era argentino, veio para consulta com a radioterapia, parou no irmão que mora em Camaquã. Mentira, ele é de Floripa, foi morar na Argentina há muitos anos e voltou para fazer o tratamento do câncer de língua. E ele não sabia que a doença dele era incurável, já não tinha mais condições nem de fazer radioterapia. E ele não queria saber. Jovem, 55 anos. A nora dele e a esposa estavam juntos, a esposa só fala espanhol, com muita dificuldade em compreender a língua, mas existe o plano dele conseguir voltar para casa. Ele foi para a consulta, desmaiou, porque ele já não caminhava mais, de tão fraco que estava. E a esposa ficou muito abalada com a notícia que era uma doença incurável, que já estava no final de vida. E como cuidar dele em casa? E o que vai ser a casa dele? Será que vai conseguir voltar para a Argentina ou não? Em Camaquã, se voltar para a casa do irmão, como é que é? Ele não estava recebendo banho, ele não queria tomar banho, mas ele só sabia dar banho de chuveiro. Como dar banho? Então eu ativei a enfermeira para auxiliar, a orientar até nas mobilizações, no banho. Ele tem uma sonose entérica, dá comida conforme a tolerância dele, porque daqui a pouco vai vomitar, vai se sentir estufado, vai trazer mais sintomas, qualquer coisa. Serviço social para auxiliar toda essa dificuldade também. E a psicologia, foram os agentes que a gente ativou inicialmente para poder dar suporte para essa família. E por coincidência ou não, ele faz 20 e poucos anos que ele foi para a Argentina e deixou a família dele, que morava em Floripa. Nesse fim de semana, os filhos foram até Camaquã para reencontrar o pai, que era uma coisa que ele tinha abandonado, que não tinha. Então foi muito bonito isso. Isso é uma história de hoje, que aconteceu hoje. E ficou muito claro. E nos chamaram por quê? Paciente com neoplasia
irressecável, sem pacto determinado. O que é o pacto no clínicas? É a prescrição médica que diz, é o primeiro item, são cuidados básicos de enfermaria, então o cuidado é só para sintomas e não realizar medidas invasivas, pacientes cuidados avançados de enfermaria, que se pode usar uma não invasiva, um antibiótico, eles classificam em 5 itens, até intensivo pleno, que vai para UTI, é reanimado, não sei o que, então eles queriam saber o que fazer, né? E uma dificuldade que o emergencista tinha. E a gente construiu isso em conjunto e a exposição não quero que ele sofra, doutor. Então a gente conseguiu cuidar e ele vinha com dor, vinha com dispneia, ajustamos as coisas para amanhã a gente reavaliar e ver se ele vai estar melhor dos sintomas. Começamos com antibiótico porque faria sentido ele ficar mais tempo com menos secreção, está cheio de secreção respiratória, e daqui a pouco até antibiótico para casa, uma infecção comunitária. Mas isso fazia sentido, só que não fazia nenhum sentido nesse final de vida ser reanimado, ser entubado. Mas a família estava sofrendo. Próximo. Uso de uma abordagem em equipe para atender as necessidades da família, incluindo o aconselhamento sobre o luto, se for indicado. Então, de novo, o apelativo é equipe. Próximo. Melhorará a qualidade de vida e também poderá influenciar positivamente o curso da doença. Próximo. É aplicável no início do curso da doença em conjunto com outras terapias destinadas a prolongar a vida. No caso do câncer, químio e rádio, e inclui investigações necessárias para entender e gerenciar melhor as complicações clínicas angustiantes. Então, cuidar paliativo não é não fazer exame, não tratar. Não diz nada, o paciente está em cuidado paliativo. Ah, esse é paliativo, está em cuidado paliativo. Tá? Vamos falar mais sobre isso? Tem uma paciente que a gente está acompanhando lá no Clínicas, que já está no quarto, 41 anos, lúpus, internou em dezembro com perda da função renal, e que ela voltou com uma endocardite, cirurgia cardíaca, infecção de FO, sangramento digestivo por citomegalovírus no esôfago, insuficiência respiratória, 6 falhas de tubação, traqueostomia, sangramento duodenal, angiodisplasia, embolização do sangramento, intestino parou de funcionar, NPT, infecção de corrente sanguínea, várias pneumonias, ventilação mecânica prolongada, traqueostomia, o marido, a família de São Lourenço, filha ficou em São Lourenço com a empregada, o marido perdeu o emprego de caminhoneiro, um estresse gigantesco, ela síndrome do pânico, ansiosa. Por que tudo dá errado com ela? Por que conosco? O que está acontecendo? Sofrimento espiritual. Não conseguia tolerar diálise se o marido não estivesse do lado, sofrimento espiritual. Dor, náusea, vômito conversível, sofrimento físico. A filha longe, o marido não se dá com a mãe dela, sofrimento sócio familiar. Mas ela segue fazendo tudo sentido para ela, em sobreviver mesmo que tenha sequelas, e não tem nenhuma limitação no tratamento. Só que ela precisa de cuidado paliativo. O sofrimento é gigantesco. Ela precisa de toda uma estrutura para ajudar a melhorar a experiência dela, que está foda. Desculpa, agora estou gravando. Mas que está muito difícil. E não tem limitações no tratamento. Ah, essa paciente é paliativa. O que tu quer dizer com isso? Ela está sofrendo e tem doenças ameaçadoras à vida. Mas ela precisa de todos esses tratamentos. Próximo. E olha que rico. No Congresso de Oncologia em 2019, vários estudos mostrando que o cuidado paliativo aumenta o tempo de vida. Então, cuidar paliativo é quando não tem mais nada para fazer. É só quando chamam, quando está morto, né? Mesmo assim, a gente pode ajudar a família. Mas se a gente é chamado com antecedência, se acompanha essa família, se diminui os sintomas, e se dá mais qualidade de vida e mais tempo de vida. Melhora a experiência do paciente e também dos cuidadores. Próximo. Que rico isso também, uma campanha da Organização Mundial de Saúde relacionada ao câncer, próximo, em 2020. E que eles recomendam cuidado paliativo para todo paciente oncológico. Eles alteram a lógica, até para aqueles que vão morrer da doença. Ou seja, desde o diagnóstico com uma comunicação clara, objetiva, sobre o prognóstico, que muitos médicos não sabem como fazer dar uma má notícia. Às vezes a má notícia de um câncer vem que nem meu pai recebeu. Ele estava tratando um terçol no olho,
Não melhorava, veio para Porto Alegre, biopsiou, voltou para Pelotas, e minha mãe recebeu por WhatsApp a seguinte mensagem da oftalmologista. É um câncer dos mais agressivos, tem que ver se não se espalhou. Que legal, né? Minha mãe super ansiosa, e por que para minha mãe se o paciente é o meu pai, né? Então cadê o sigilo médico também? Como se faz isso? Ah, com o clínico ou aquoplástico. Então isso é legal porque eu posso trazer em aula, né? O absurdo que é às vezes comunicações de má notícia. Então até para um diagnóstico de um câncer precisa ter toda uma técnica adequada para isso, não é dom. E o cuidado paliativo mais precoce possível pode organizar toda essa jornada até o final e até quando acaba, que é quando o paciente falece. Próximo, vou passar esse aqui é legal. Muitas das doenças são crônicas e irreversíveis, e às vezes existem tratamentos restaurativos. Na medida que vai diminuindo essa possibilidade, vai se oferecendo mais cuidados paliativos até que, próximo da morte, quando já não existe medida a ser tomada para se postergar esse processo, todos os cuidados são os cuidados paliativos para conforto e bem-estar. Então não se arrasta esse processo. E ele acompanha também, depois da morte, no acompanhamento do luto da família. Próximo. A gente tem que saber o prognóstico, a gente tem que saber onde é que está pisando. O prognóstico da doença, o prognóstico das intervenções. Minha tese de mestrado foi sobre sobreviventes de UTI, dos pós-intensive care syndrome. Como é que sai um paciente que sobrevive à UTI? Eu estudei pacientes idosos que ficaram mais de 14 dias na ventilação mecânica. Da amostra de 160 pacientes, 8% estavam, depois de um ano, vivos e totalmente independentes, depois de um ano. Para a gente ver a mortalidade gigantesca da UTI e também as sequelas que ficam. Muitas vezes a gente sabe o que fazer. Chegamos na casa, a gente sabe, insuficiência respiratória, tem que tubar. Como? Sequência rápida, o tubo, a gente já fica pensando o que vai fazer. E o porquê é o que a gente menos se importa muitas vezes. Mas é o porquê que eu vou entubar essa senhora que tem uma demência há 20 anos e que ela era empresária no passado e dizia que não queria passar pelo que a mãezinha passou, que era viver dependente. Mas insuficiência respiratória. Ela está falecendo, provavelmente, né? E a gente vai cuidar se isso estiver de acordo com os valores e o contexto para que ela não sofra. Então, o porquê que é o desafio. Próximo. O prognóstico a gente vai ver conforme as doenças acontecem. No câncer, isso aqui é o tempo pela qualidade de vida, pela funcionalidade. A funcionalidade está boa até que o câncer avança e a funcionalidade vai caindo. Na morte súbita, estou vivo, morri, né? Não teve nenhuma queda da funcionalidade. Nas doenças crônicas progressivas, ciência cardíaca, DPOC, renal, acontecem intercorrências clínicas e a pessoa melhora. E intercorrência clínica melhora, mas nunca volta o basal à qualidade de vida anterior, ó. Então vai caindo a qualidade de vida até que cai. Nos casos neurológicos, como demência, a qualidade de vida é baixa que vai se arrastando até que venha a falecer. Por isso que a gente tem que individualizar sempre. Próximo. A gente ter uma postura de curiosidade, de atenção, para a gente entender o porquê e qual é o meu papel no cuidado. Próximo. E é verdade, cuidar paliativo, cuidar de final de vida, sim. Que bom que todos os pacientes que estivessem perto da morte recebessem cuidados paliativos. O Brasil, de 81 países, um estudo do ano passado, está em 79º em qualidade de final de vida. Então a gente vai morrer sofrendo muito se não mudar essa realidade. Então cuidar paliativo, sim, é para cuidar o final de vida também. A gente não tem nem isso de qualidade mínima, mas ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, é muito mais precoce e faz muito mais diferença. E nunca é não fazer. Próximo. A gente é a ferramenta, próximo, para auxiliar o paciente a viver o melhor possível em equipe, próximo, para atingir um sucesso. O que é o sucesso? É o cuidar com qualidade. Seja no final de vida, seja na doença que está progressiva no final de vida, seja da doença aguda que está trazendo sofrimento. Cuidar desse sofrimento e respeitar o indivíduo como ele é. Próximo.
Não tem nada a ver. Cuidar paliativo não é matar. Muito pelo contrário, a gente disse que não pode matar, não pode fazer eutanásia, né? Não é ajudar alguém a morrer. Ah, pessoal, vamos morrer. Não tem nada a ver com isso. Não é desistir, vai paliativo porque a gente... Ah, mas eu não quero jogar toalha agora. Não é jogar toalha, é cuidar da pessoa no seu total. Não fazer, não é abdicar de algum tratamento que deva ser realizado, tem que ser realizado, está de acordo com as vontades e o prognóstico vai ser feito. Não é só pegar na mão, não é realizar os últimos sonhos, não é só prescrever morfina. A pessoa dá morfina, precisa de morfina, chamar o paliativo. Não é dom, fofinho, esse tem o dom do paliativo. Não, é muito conhecimento, não é não investir. Tem isso muito, né? Paciente é investível ou não é investível? Próximo. A gente investe em imóveis, renda fixa, ações, porque quando a gente próximo disser em não investir em alguém, parece que a gente está abandonando essa pessoa. E o cuidar paliativo é a gente nunca abandonar essa pessoa, independente do prognóstico. Próximo. Não é porque a gente não teve isso na nossa formação, que bom que a gente teve uma aula. Próximo, que a gente não tem que se desconstruir, próximo, para ir atrás do conhecimento e aprender. Porque os artigos, a literatura está aí, diante de vários livros. Esse é um que eu tive o prazer de participar como editor da academia, que é o último manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Ele é pequeno, grosso, muitos capítulos, os capítulos são curtos, para ter uma ideia geral dos tópicos que existem. Mas tem vários outros tratados que trazem conhecimento a respeito. Não é uma coisa... Por isso que aqui é uma sensibilização. Existe muito material, muito conhecimento nisso. Próximo. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Um desafio curto de sensibilização e fico aberto a perguntas, desconfortos, angústias, discordâncias. Desculpa ter falado demais. Por favor. Mas é sobre a gente, né? Que é os cuidados paliativos, principalmente sobre a gente. Tem uma coisa que nos Estados Unidos é muito... 2/3 dos pacientes têm as diretivas antecipadas de vontade. Se eu passar por uma situação e perder a consciência, faz sentido para mim isso e aquilo, não faz sentido aquilo e outro. Da gente, porque às vezes não adianta falar para o familiar porque eles não vão. Tá bem, quando não que tu quiser, eu vou fazer o contrário, porque tu não vai estar aí. Mas para a gente dizer e avaliar aquilo que faz sentido para mim, não vai ser mais fácil para nós, para os familiares e para a equipe médica. Fala em cuidados paliativos e coloca o paciente como cuidado paliativo. Eu achei muito interessante aí a ótica do conceito que se traz de que o foco é o paciente, mas também é a família. Porque quando tu passa por uma crise familiar, uma crise de adoecimento, o paciente não adoece sozinho, a não ser que ele esteja de fato sozinho, seja só ele no mundo, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Uma crise na família inteira, um adoecimento da família toda, a dificuldade da família conseguir entender, conseguir saber o que vai fazer, e que tem um sofrimento psicológico, um sofrimento emocional muito grande da família. E aí, então, a abordagem do cuidado paliativo de forma mais ampla, ela é importante também. E aí tem uma questão que a gente não sabe que vem depois da morte, né? O paciente, o que vai acontecer com ele? O cuidado paliativo vai fazer diferença para ele depois da morte? Tem algo depois ou não tem, ou acaba tudo ali? Mas a gente tem uma certeza que a família continua depois da morte do paciente. E aí, então, essa abordagem familiar, essa abordagem também ela é importante para que a família consiga aceitar e tenha um menor impacto emocional após a morte desse paciente durante esse período de final de vida. Qual é a importância do dentista no luto do paciente? Nenhuma. Não, mas eu quero trazer esse caso porque num grupo de enlutados, uma esposa chegou para a gente e disse: doutor, sonhei com o meu esposo e ele estava sorrindo e fazendo assim, ó.
E daí eu sei por quê. Porque ele morreu, botaram ele no caixão sem a chapa. E ele não queria ficar sem a chapa, então eu fui lá no velório, peguei a chapa e deixei ali dentro. Então ele estava feliz comigo que devolvi a chapa para ele. Isso foi trabalhado numa fase de luto. Então o acompanhamento dessa esposa e a outra estava apavorada. Era a mesma. Ela estava muito puta, ela não foi enterrada. E isso está sendo gravado. Estava muito porque o esposo estava preso no armário. Não é que ele quisesse sair do armário. Não. Ele foi cremado e estava preso as cinzas dentro do armário do filho. E aquilo estava trazendo angústia para ela. É uma angústia verdadeira e das cinzas, né? Então, por isso a importância também no luto do acompanhamento. Eu queria aproveitar agora também para falar um pouquinho sobre os cuidados dos seus pacientes, da Palatine, e de que maneira a gente pode interagir com a família nessas situações, de que maneira a gente pode buscar informações sobre qual é o pacto que existe com esse paciente, com essa família, canais também que possivelmente possam ser acessados, por exemplo, com médico assistente, atendimento de recorrência. Perfeito. Isso é muito importante. Todo paciente da Palatine vai ter um mini prontuário. E que vai estar escrito, caso intercorrências, entre em contato com o médico assistente. Mas daqui a pouco eu estou bêbado. Não. Mas daqui a pouco, sei lá, estou dormindo, acabou a bateria, e acontece, por isso que vocês estão ali, ou estou em outro país, não sei. Mas já tem um norte. Tá? Mas via de regra é para entrar em contato com o médico assistente e está ali no prontuário sobre as doenças e o que deve e se não deve ser feito em caso de parada, em caso de insuficiência respiratória. Então isso já tem pactuado o mais precocemente possível, porque se eu estou conhecendo ele agora, contrata a Transul, no pacote, a gente vai ter que descobrir isso, mas assim que a gente tiver as informações, isso vai ser passado, isso é importante para passar para todos os médicos, né? E para os enfermeiros também. Esse é paciente da Palatine, eu não sei como é que é ativado para identificar se é Palatine ou não, mas isso vai ser importante. Em relação ao atendimento, tem tantas coisas, tem capítulos, unidades inteiras para trazer a questão da comunicação. E a comunicação nem precisa a gente se preocupar em que falar, muitas vezes é o não falar, mas da nossa postura. Da nossa postura, quando alguém fala, a gente olha nos olhos, a gente vira o tórax para quem está, da gente entender o contexto. Então tem muito da comunicação não verbal, de ouvir aquela orelha ali, ouvir, estar disponível para ouvir, e tem muito a ver com a atenção, o respeito e a postura. E que são técnicas específicas para isso. Então, os médicos da Palatine estão à disposição frente a intercorrências que venham surgir. Em alguns momentos, a Transul vai ajudar muito na questão do atestado de óbito, né? Porque muitas vezes somos nós médicos que vamos, mas vai ter momentos em que é a Transul que vai também dar o atestado e também estamos disponíveis para alguma informação que for necessária. Mas o fato de não ser só para o paciente da Palatine, mas para todos, dentro do possível, da gente poder olhar para quem a gente está falando, escutar mais do que falar e prestar atenção nos detalhes, acho que é uma das coisas mais importantes. E não só na Transul, mas na vida, né? E tem tantas técnicas específicas de comunicação, verbal, não verbal, tem o protocolo Spikes de más notícias. No ano passado, a residente que me acompanhava pediu permissão para ir na sexta-feira na cidade do noivo. Ela voltou segunda e chegou para mim e disse: Castilho, pensei muito em ti no feriado, terminei com meu noivo. O que isso significa? Daí, não, apliquei o Spikes, que é todo o protocolo de más notícias, com o noivo, preparou o ambiente, se preparou para a notícia, sentou, não sei o que. Não, sou casado, né, tô bem feliz. Mas, tu vê, então são coisas que a gente usa para a vida, não só para os pacientes.
Como assim? Tá bem, vamos lá então. Ainda bem que eu vi até o final, já que se interrompe. Isso, por isso que a gente aprendeu a escutar. Isso, Doutor Castilhos, uma última palavra aí, que é para a expressão agradecimento, não só pelo tempo dedicado em vir aqui, compartilhar um pouco de conhecimento, mas de compartilhar aí a sua humanidade. Esse momento, do ponto de vista individual, para mim, ele é muito rico, porque ele também consegue fazer perceber que o nosso papel cuidador, independente da função, da paliativa, um cuidado multidisciplinar, mas ele é um cuidado que é uma função que traz e que precisa resgatar todos os dias a humanidade nesse cuidado. Quando a gente consegue ter isso presente, consegue trazer isso, trouxe essa essência da humanidade aqui hoje, então a gente consegue fazer com que o resultado seja muito mais positivo. Todas as pessoas e depois na nossa também, com o resultado que a gente recebe agora. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível, porque a gente vai trabalhar junto, independente de trabalhasse junto ou não, para a gente fazer a diferença para quem a gente cuida. E realmente eu não consigo não demonstrar o quanto que eu vejo sentido, o quanto que, às vezes, da ideia, não, para tudo e começa tudo de novo. Porque a gente vê tanta má prática, mas às vezes não é mal intencionado. E a gente precisa de uma base de conhecimento, de sensibilização, para cuidar do outro, para a gente poder ser bem cuidado também quando a gente precisar, né? Senão a gente vai se ralar, vai vir uma coisa imposta, vão ser tratamentos desproporcionados, ou eu não vou ser ouvido, ou eu vou ter os sintomas que não vão ser acolhidos. Então é muito rico ter essa parceria com a Transul, na tranquilidade de meu paciente que eu estou cuidando em casa. Está tudo manejadinho, mas começou com um sangramento agudo e precisa ser cuidado nesse momento. Apareceu um pico de dor e perdeu a via oral, ele vai receber o opioide no momento certo. Ele está desidratado, mas está bem, é final de vida, e quanto mais hipovolêmico, menos sintoma vai ter, e não vai receber uma hidratação, porque não faz mais sentido naquele momento. E por isso essa troca é rica para a questão da continuidade do cuidado. Então, agradeço muito vocês, estou sempre à disposição. Desculpa a voz.